Saudações, colegas, amigos, policiais de todo o Brasil, policiais ferroviários, senhoras pensionistas, viúvas, amigos e seguidores da ANA-PFF em todo o Brasil e fora dele. Estou mais uma vez aqui para tratar assuntos de nossos interesses e comemorando mais de 1 milhão de visualizações em nosso site, o anterior com o atual, o renovado. Também estamos aí em nossa página da ANA-PFF no Facebook, com bastante visualizações, né? E também no Instagram, muitos comentários, no TikTok. Estamos também muito bem amparados em discussões e informações entre os policiais no âmbito dos grupos de WhatsApp, onde nós temos algumas delegacias espalhadas pelo país, delegados, responsáveis então pelas suas áreas regionais. Estou muito contente por todo o apoio que tenho recebido aqui. Eu parabenizo todos e reconheço esse apoio em nome de toda a nossa diretoria. Bem, nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, reunião de diretoria, onde discutimos assuntos relacionados com a nossa situação judicial. É bom que se diga que há muito tempo, eu venho falando, que não se daria a resolução de nossa situação por outro meio não fosse pelo judiciário. Por quê? Porque durante muito tempo criaram um trem da alegria, com uma comissão feita às pressas, não tinha uma entidade, né, vamos dizer assim, representativa dos policiais ferroviários. Existiam alguns sindicatos, associações de outros empregados públicos e companheiros nossos que trabalharam em nossa polícia resolveram então que os metroviários, o pessoal do empregado público, deveria também fazer parte da Polícia Ferroviária Federal, a nova polícia, né, federal após a Constituição. Então foi um triste, vamos dizer assim, desenrolar de nossa situação. Essas pessoas não pararam nunca, embora estivessem atrapalhando, prejudicando os policiais de fato e de direito. Foram contra todas as medidas, vamos dizer assim, cabíveis que implementou o Ministério Público Federal, fiscal da lei. Não se uniram ao Ministério Público, resolveram trilhar um caminho à margem dessa instituição. E hoje continuam também metendo-se nos assuntos da nossa polícia. Lá no STJ, os senhores viram, inclusive com o ministro relator, falando que se eles continuassem a atrapalhar, procrastinar, ele seria obrigado a multá-los. Então eles pararam um pouco quietos. Mas tenho certeza que continuarão, embora sem razão nenhuma, continuarão lá no STF, atrapalhando os trabalhos da ANA-PFF, postergando, vamos dizer assim, direito dos policiais. Essas pessoas parecem que não têm sentimentos. 30 anos a gente lutando, muitos policiais já morreram, sem terem visto o seu sonho realizado. Estão aí as viúvas ansiosas, né, que perderam seus maridos, todos eles
aguardando então essa decisão. Então não há um sentimento, vamos dizer assim, uma empatia com as pessoas. E como eu disse sempre, são mercenários que agem no âmbito da nossa luta, mas já foram vencidos e serão vencidos novamente por causa dessa intromissão, dessa tentativa de mistura, como me disse o ministro, o próprio criador um dos criadores da Lei 12.462, um deputado, um tal de patriota, né? O Renan Calheiros, que na época era presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, ou seja, do Congresso, ele disse que houve uma mistura, por isso não foram. E no Ministério da Justiça, por 3 oportunidades, inclusive em outras instituições que eu estive discutindo esse assunto, falaram que todos desse trem da alegria são eleitores. Tem uns que têm direito e outros que não. Mas que não poderiam regulamentar a polícia e efetivar aqueles que têm direito e deixar os que não têm de fora, porque são eleitores, perderiam votos. Então seria melhor que a justiça decidisse e eles não teriam compromisso nenhum, lavariam as mãos. Por isso que eu venho dizendo sempre aos senhores, inclusive fui atacado, contradito, e eu falava lá atrás, vai sedar unicamente, judicialmente, a nossa situação. Então está aí, caminhando para esse desenlace. Por outro lado, senhores, nós devemos falar aqui agora no nosso recurso extraordinário que estará sendo enviado ao STF a qualquer momento pelo Tribunal Superior, né, da Justiça. Então, vou mais uma vez a ler aqui que não é o Carlos Alves que define quem tem direito, quem vai ou não, mas quem está definindo é o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União, que não atrapalhou o processo, porque ela já é réu confesso diante da Suprema Corte por 2 oportunidades, no âmbito daquele processo 4708, a ADI, estão lembrados? Pois é, o consultor-geral da União colocou lá sua manifestação, dando plenos direitos e concordando integralmente com o pedido do Ministério Público no âmbito da ação civil pública. Olha só. Novamente estivemos em Brasília falando por várias oportunidades com a advogada-geral da União, que era a doutora Grace. E ela, por fim, então, manifestou-se também diante da Suprema Corte e tentou fazer um acordo com o ministro relator. Nós tratamos isso, ela fez a sua manifestação e iríamos lá no ministro para que ele tomasse a decisão, mudando a data de 90 para o pessoal de 88. E o presidente Temer, então, revogou a Lei 12.462 e demitiu a ministra. Bem, agora então estamos aí trabalhando no âmbito desse recurso especial e que diz aqui, olha só o que diz o Ministério Público Fiscal da Lei. O mesmo Ministério Público que entrou com pedido de inconstitucionalidade da ADI 4708 é o mesmo Ministério Público que diz quem serão os beneficiados. É o Ministério Público Federal. Embora seja regional, ele vai agora
com subprocurador lá em Brasília. Então eu vou ler aqui para os senhores. Então aqui o Ministério Público, o Dr. Roberto Moreira, faz a sua impetração, né, do recurso extraordinário. E já nas mãos do subprocurador, o ministro que teve sob seu ofício esse recurso extraordinário, e agora deve ser novo procurador, né? Deve ser nomeado para tratar desse recurso extraordinário. Então ele relata aqui que a ação civil pública teve início em Pernambuco, primeiramente proposto pelo Procurador Regional do Trabalho, Aloysio Alda Silva Júnior. Depois foi declinada posteriormente para a Justiça Federal de Pernambuco. Passou do trabalho para a federal, é uma polícia de estado, tem que ser federal, né? Então lá, quando impetraram essa ação, que foram lá no trabalho, já tinha aquela má intenção, né, pessoal? Porque empregados públicos é Ministério do Trabalho. No entanto, ali o procurador separou o joio do trigo. Não, são servidores, é Justiça Federal. Ministério Público do Trabalho são empregados públicos. Ali ele já separou o joio do trigo. Tem gente que não quer entender. Tá? Então ficou sob o ofício do Procurador Federal, o Dr. Marcos Silva Costa, né, pessoal? Que ele concordou com a inicial do processo, fez alguns ajustes e entrou na Justiça Federal, em Pernambuco, na primeira instância. Então o órgão, o Ministério Público, objetivando em suma a declaração de recepção pela Constituição de 88 da legislação do Império. Então está aí a legislação do Império, são a Lei de Criação, 641, que criou a polícia, depois todos os decretos subsequentes que regulamentaram essa polícia, que passaram pela Constituição juntamente com a polícia trabalhando e estando os decretos-leis vigentes, antes e pós-Constituição. Então ele pede aqui para o STF declarar, né, que estava vigente essa legislação. É claro que estava, né? Mas o governo quer que a Suprema Corte fale. Então essa legislação do Império foi ratificada pelo Congresso Nacional já na República em vigor, até a presente data, que conforma o Serviço Público a atividade de policiamento ostensivo ferroviário federal ao encargo de um corpo de profissionais oriundos da rede ferroviária federal. Somente rede ferroviária federal. Está aqui o Ministério Público falando, não sou eu. Se vocês duvidarem, leiam o recurso extraordinário. Então, oriundos da rede ferroviária federal, que historicamente executavam essa atividade de policiamento, tendo a nova ordem constitucional convertido em serviço público em Polícia Ferroviária Federal e os respectivos profissionais em policiais ferroviários federais, tudo conforme as balizas definidas pelo artigo 144, inciso 3º, da Constituição Federal. Então está aqui, né, pessoal, o que o Ministério Público está pedindo. Então, quando ele fala que a sentença de piso lá do juiz Ubiratã, que a decisão deve alcançar esses substituídos processuais, onde quer que estejam trabalhando. Pode ser na CBTU, pode ser na Transurb, pode ser no Ministério da Justiça, pode ser na AGU, como temos colega lá, temos colega na Polícia Rodoviária também, na administrativa. Aonde esses substituídos estiverem, serão alcançados. Mas
oriundos da Rede Ferroviária Federal. Entenderam bem? Bom, a sentença da nona vara foram julgados procedentes os pedidos formulários dessa inicial do Ministério Público em determinar, então, né, o juiz Ubiratã reconheceu e declarou como policiais ferroviários federais os substituídos processuais que antes da promulgação da Constituição de 88 ingressaram na Rede Ferroviária Federal. Ingressaram na Rede Ferroviária Federal para prestar serviço de policiamento ferroviário. Aqui não tem dúvida. Então ele deu aqui um prazo para a União tomar as medidas cabíveis, mas somente após o trânsito em julgado, né, que será o trânsito em julgado se dará no STF, então valerá também a tutela antecipada de urgência. Deverá ser imediatamente aplicada. Então ele diz aqui que deve promover, estruturar o departamento e promover o exercício desses profissionais em todo o território nacional. Então, está aqui definido onde o STF e o ministro relator deve se debruçar, analisar esse pedido. E não há como não reconhecer a legislação vigente, não tem como. Né? Está lá na Constituição, está escrito, plasmado, não tem como negar. Então aqui ele pede o reconhecimento desse pessoal. Bem, no caso de recepção dos policiais, tem muita gente correndo nos corredores palacianos, trabalhando aí em cima da Polícia Ferroviária, que não quer que passe para o SUSP, como o POF, Polícia Ostensiva Federal, estão lutando e tal. Eu acho válido até algumas pessoas, embora não estejam enquadrados aqui na ação civil pública, procurem ajudar a polícia sem problema algum. Né? Mas, para nós, eu já conversei com os diretores, para nós não interessa se é POF, se é PFF, não interessa. Interessa o reconhecimento como servidores públicos. Se estiver, vamos dizer assim, funcionando a POF, nós seremos reconhecidos como POFs. Tá? Se não estiver funcionando, e não vai estar, porque essa PEC da segurança pública não vai passar, os estados não vão entregar a segurança pública, não vão se submeter a uma direção centralizada sobre todas as polícias. Isso jamais vai acontecer. Pode um governador ou dois, sendo do mesmo partido, concordar, mas a maioria não vai entrar nessa fria aí. Né? Segurança pública funciona muito bem com seus policiais, né? Estaduais, polícia militar que faz policiamento defensivo. Se criar outra polícia, terá que ter um enorme efetivo. Se dará, então, divergências na atuação delas, no mesmo âmbito. Mas eu acredito que o pulo do gato é outro. Eu não vou dizer aqui que eu sei. Então, os governadores não vão acolher esse pedido do governo. Ele pode mudar essa fé. E a gente deve observar o seguinte, né, pessoal? A situação da Polícia Ferroviária é pendente há 30 anos, o cara não resolve. Está lá, no cargo, para resolver. É obrigação do governo regulamentar uma instituição.
Se não regulamenta, é crime de responsabilidade. Aí eles não cumprem o que está na Constituição, querem fazer mais outra polícia. Gente, vamos cumprir o que está lá na Constituição, depois vamos pensar em outra situação, vamos dizer assim. Então é uma falta de responsabilidade, né, pessoal? Pura falta de responsabilidade. Parece que entram lá para um carro para brincar, e conosco aí brincar de policinha. Não tem que brincar, tem que trabalhar seriamente a segurança pública. As polícias estaduais precisam de apoio. Né? Precisam, e eu já falei lá na elaboração da lei da LOSP, que ela não foi promulgada, porque o Temer foi lá e pegou o texto da lei que nós criamos e colocou outro nome e tomou para ele como se fosse criação dele. Então eu já falava lá que não adiantaria fazer isso, porque existe uma tradição em cada polícia estadual, tem tradições a serem enfrentadas. Né? Falo aqui pelo Rio Grande do Sul, nós temos aqui os brigadianos, a Brigada Militar, os Abas Largas. Isso vem de anos. Temos aqui uma polícia civil muito forte. Os delegados, como também os coronéis, não vão aceitar. Então fica bom. Polícia ferroviária nos trilhos, polícia rodoviária nas rodovias, e dar vamos dizer, uma oportunidade, um acolhimento para o pessoal dos portos, Polícia Portuária Federal. Não sei qual é a situação jurídica, mas seria aí já o fecho. Fecha-se o circo. Né? Rodovia, ferrovia, fluvial, aeroportos já tem a Polícia Federal e aduanas. A federal pronto, está fechado. E efetivo, condições de trabalho, porque a rodoviária tem vários postos fechados em todo o Brasil, porque não tem gente. Então vamos completar o efetivo dessa corporação. Vamos completar o efetivo da corporação da Polícia Ferroviária Federal. Vamos olhar então para os portos marítimos, colocar um efetivo lá condizente. É isso que tem que ser feito. No meu entendimento. Bom, dito isso, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a todos pela força que tenho recebido, o apoio de todos os senhores. Está meio ruim aqui no Rio Grande do Sul, estamos abaixo de chuva, temporais aqui, né? E convocar toda a nossa categoria, todos os nossos associados, para acompanhar os trabalhos da ANA-PFF diante da Suprema Corte, que agora nós vamos ser taxativos. Vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Vamos fazer o que tiver que ser feito. Porque agora nós chegamos no final. E não podemos deixar qualquer coisa, atrapalhar, né, nesse momento decisivo. Então era isso aí que eu queria colocar aos senhores. Vamos aguardar o envio do RE para o STF, que deve dar-se a qualquer momento. E em seguida, então, estaremos trabalhando em Brasília. Judicialmente, pessoal, junto à Suprema Corte, também junto ao Ministério Público, como sempre foi desde o início. Nós, sim, na PFF, essa trabalha junto com o Ministério Público. Essa. E somente essa. Não tem mais nenhuma. Que glória, né, pessoal? Que satisfação, né? Os policiais terem uma associação séria, transparente, honesta.
Fiquem tranquilos, porque nós estamos trabalhando por todos nós. Vamos seguir trilhando o mesmo caminho, porque o chão é de Deus. Fiquem todos com Ele. Um abraço.